Olá pessoal, tudo bem? Hoje, na aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre a organização do espaço europeu, seguindo os seguintes temas: o espaço urbano industrial, a economia da Europa, os estágios de industrialização, o espaço agrário e também a política agrícola do continente europeu. Nós sabemos que a Europa possui algumas das maiores economias do mundo. E sempre foi assim. Se a gente analisar do século XV ao XXI, nós sempre vamos encontrar na lista das principais economias países da Europa. Na atualidade, se a gente observar a lista dos países que têm as maiores economias do planeta, uma lista de 10 países, nós encontraremos 4 países da Europa ali ocupando a posição de número 4 a Alemanha, a sexta posição com o Reino Unido, a sétima posição a França e a oitava posição com a Itália. Portanto, a Europa possui uma grande capacidade de produção de economia. Muito bem, dessa forma, a gente tem que destacar alguns países, fundamentalmente os países da Europa Ocidental, como é o caso da Alemanha, também do Reino Unido, da República Francesa e também Itália. Além disso, há um país ainda na Europa Oriental que se destaca, que é a Federação Russa. Vamos lembrar que, na realidade, a Rússia ela tem uma parte do seu espaço territorial na Europa e grande parte desse espaço, na verdade, ocupa o continente asiático. Tá? Essas potências econômicas possuem um elevado nível de desenvolvimento econômico, um elevadíssimo nível de desenvolvimento urbano, industrial, agropecuário, também do setor de serviços, um elevado nível tecnológico, enfim, a Europa ela produziu na realidade toda uma condição econômica que a coloca hoje no cenário central da economia mundial. Pelo fato de ter sido berço da Revolução Industrial, a atividade industrial europeia na atualidade é bastante expressiva. Ela possui parques industriais diversificados e modernos. Essa modernidade, essa diversificação de seus parques, se deve, entre outros fatores, por exemplo, à atuação tanto do Estado, que de alguma maneira apoia a ação das economias privadas que nos países atuam, quanto do próprio setor privado, que se espalha pelo mundo por meio, por exemplo, das indústrias transnacionais. As indústrias, elas são de alta tecnologia, são indústrias automobilísticas, são indústrias químicas, farmacêuticas, petroquímicas, navais, são indústrias de aviação, são indústrias ligadas ao setor de informática e mecânica, enfim, são muitas. E muitas dessas indústrias se destacam como transnacionais que hoje estão presentes em todo o planeta, em todos os continentes. Muito provavelmente você mesmo já deve ter consumido ou consome com alguma frequência produtos produzidos pela indústria europeia. No entanto, isso não se aplica a todos os países do continente europeu. Há situações de países que exibem atualmente economias menos desenvolvidas. É o caso de Portugal e Grécia, por exemplo, na Europa Ocidental, e também países da Europa Oriental, que possuem menor atividade industrial e ainda praticam de uma agropecuária de tecnologias tradicionais. Assim, as diferenças estão relacionadas a questões políticas, mas também a questões econômicas e históricas. Nesse mapa mesmo, nós podemos observar a demarcação da antiga cortina de ferro que separava a Europa Ocidental da Europa Oriental, que hoje reúne as economias menos desenvolvidas do continente europeu. Portanto, temos aqui uma razão histórica e política que explica essa disparidade de desenvolvimento econômico e industrial entre o que podemos dizer aqui agora as duas Europas. A Bulgária, a Albânia, a Romênia, a Grécia e a Letônia, entre outros países do leste europeu, possuem uma atividade industrial menos expressiva. Fundamentalmente, quando observamos na Europa a Península Balcânica, por exemplo, temos ali uma série de questões que levam, que produziram, né, nessa região esse desenvolvimento industrial menos evoluído do que o continente na sua porção ocidental. Há 3 níveis de desenvolvimento industrial no continente europeu: o alto, o intermediário e o baixo. A gente pode, inclusive, analisando esse mapa,
aproximadamente determinar as principais áreas industriais e notar como essas áreas estão relacionadas à presença de jazidas minerais ou de minerais de energia, como é o caso do carvão mineral. Com relação a países de elevado nível econômico industrial, nós podemos citar a Alemanha, a Inglaterra e a França. Claro, há também a Itália. Esses estão entre os de nível elevado. Nessas nações, como é o caso da Alemanha, a gente observa diversos polos industriais espalhados por todo o país. No entanto, na Alemanha se destaca a região renana. Essa é a maior área e a mais importante área industrial do país, ali ao longo do Vale do Rio Reno, né? Que é também uma região muito rica na presença de alguns minerais e ainda do carvão mineral, que foi já no passado, século XIX, a principal fonte de energia da Europa. A França, por sua vez, tem Paris como capital, sendo a mais importante cidade turística do planeta. No entanto, quando a gente observa o mapa da França, vemos que existem outras regiões, além de Paris, que exibem uma importância econômica extremamente grande. A região, por exemplo, de Alsácia e Lorena, além de Lyon, destacam-se também na produção industrial. Já no Reino Unido, há muitos investimentos industriais mais novos. Esses ficam em torno de Londres. No entanto, a gente pode observar que neste país, berço da Revolução Industrial, também existem diversas áreas espalhadas ao longo, das ilhas britânicas, que são importantes áreas de produção industrial. Bom, há o nível intermediário também. Como representantes de um nível intermediário de industrialização e de desenvolvimento econômico, nós podemos citar Portugal, Grécia e Espanha. Essas nações exibem alguma produção industrial, mas o setor agrícola também ainda é bastante importante. Ou ainda, o setor pesqueiro também ainda é bastante importante ou representativo na composição da riqueza dessas nações. Por outro lado, a Europa apresenta algumas nações que exibem um baixo nível de desenvolvimento econômico e industrial, como é o caso da Croácia e da Albânia e da Sérvia ainda, que estão entre essas nações. Assim sendo, temos de ressaltar a questão da rede urbana. O pioneirismo industrial e urbano resultou em uma rede urbana muito densa na Europa. Ela é bastante estruturada e organizada. Ela é diversificada, ou seja, ela apresenta diferentes modais, como o ferroviário, o rodoviário, o aeroviário, o dutoviário, além também do hidroviário. Essa rede, ela interliga-se por sistemas de transporte e comunicação extremamente eficientes. Então a Europa ela sempre teve grande preocupação em dotar o continente, fundamentalmente a porção ocidental, de toda uma rede de transporte que pudesse ser vantajosa à produção econômica do país. Assim sendo, essa rede urbana ela apresenta-se bastante densa. As regiões mais urbanizadas da Europa, claro, são também as mais desenvolvidas economicamente. E a gente consegue perceber isso tudo nesse gráfico aí na tela para você analisar. Portanto, a gente tem também que afirmar que há na Europa, nesta rede urbana que é densa, que é moderna, que é diversificada, que é bem estruturada, uma hierarquia urbana. Eu chamo a atenção no mapa à direita do chamado eixo vital da Europa, que engloba justamente as principais categorias urbanas que a Europa apresenta. Categoria urbana são aquelas classificações que damos às cidades muito importantes, como megalópolis, metrópoles, cidades globais, entre outras. E o continente europeu abriga importantes metrópoles e cidades globais, como Londres, Frankfurt, Genebra, Madrid, Milão, além do fato de Moscou e Paris serem classificadas como megacidades, ou seja, são cidades que apresentam uma população igual ou maior a 10 milhões de pessoas. Por outro lado, o espaço agrário europeu é bastante desenvolvido também. Predominam médias e pequenas propriedades de caráter familiar, algo que se choca com aquilo que é comum na América Latina, por exemplo, onde predominam grandes propriedades de caráter
empresarial. A atividade agrícola europeia é altamente mecanizada e a maior parte da produção serve às indústrias. Isso significa dizer que a Europa necessita importar alimentos. Algo que caracteriza também esse espaço agrário europeu é o fato de que emprega uma reduzida parcela da população economicamente ativa no setor, visto que esse setor é altamente mecanizado, altamente exibe uma grande participação de capitais. Então isso reduz a necessidade de PEA, porque a mão de obra empregada no setor é altamente qualificada. Portanto, e exatamente por isso, a Europa ela produz para o setor industrial e, portanto, não produz alimentos em grande escala. Por isso mesmo, ela depende das importações, o que é algo que fragiliza um pouco essa economia continental. A agricultura orgânica é outro setor bastante expressivo na Europa. Representa 29% do total mundial. Naturalmente, isso tem relação com o poder de compra da população europeia. Haja visto que a produção orgânica ainda é, de maneira geral, uma produção bastante cara. Esse espaço agrário europeu ainda exibe variedade de solos, com destaque a um solo denominado Chernozem, um solo típico de regiões de planícies. Quando associados aos climas, aos tipos de relevo, predominantemente de planícies na Europa, e também associado às tecnologias empregadas no campo, permitem grande produtividade a essa atividade no espaço europeu. De certo modo, a Europa pode ser dividida em duas grandes áreas de produção agrícola. Nas zonas temperadas, destacam-se a produção do trigo, do centeio, da aveia, da batata e também da beterraba. Ao passo que, nas zonas mediterrâneas, destacam-se a produção de frutas cítricas, de uvas e também das oliveiras. Então, há uma forte relação entre o clima e a produção agrícola europeia. Apesar de todo o avanço creditado, né, ao setor agrícola e pecuário da Europa, ela não deixa de ter os seus problemas. O setor exibe muitos problemas. A gente vai destacar aqui alguns deles. Essas questões são bastante complexas de serem trabalhadas na Europa. Bom, não atendimento a toda a demanda interna de alimentos. O maior problema que isso impõe ao continente europeu é a necessidade de importação. Como dito, fragiliza, de certo modo, todas as operações do continente europeu. Necessidade de importação de produtos in natura e processados. Para que a Europa possa desenvolver, ativar, sustentar todo o seu sistema econômico e industrial, por exemplo, ela necessita de importar commodities, produtos in natura, por exemplo. Então, isso é mais um elemento que torna a Europa dependente de economias externas que não o próprio continente. Além disso, ainda, completando essa lista de problemas que a agricultura europeia enfrenta, há também a falta de novas áreas disponíveis à atividade, uma vez que há uma grande intensidade de ocupação das áreas produtivas já com produção econômica, seja ela urbana ou seja ela agrícola. E outro fator que interfere nessa questão é a necessidade de fixação da mão de obra no campo. Como é comum em todo o mundo, é cada vez menor o interesse das populações mais jovens em permanecerem no campo. Bom, a política agrícola europeia, que é aquilo que movimenta todo o setor, ela passou por algumas fortes modificações após a Segunda Guerra Mundial. Isso porque, no período pós-guerra, houve ampla necessidade de produção alimentar, visto que os campos foram completamente desestruturados ao longo de todo o conflito. Então, após a elaboração de muitos acordos e tratados que originaram inclusive blocos econômicos, ou seja, a aproximação econômica dos países, em 1962 foi instituído a PAC, a Política Agrícola Comum. Essa política agrícola
ela determina um conjunto de ações a serem tomadas em comum acordo por várias nações europeias, com relação, por exemplo, a impostos ligados à importação e também à exportação. A manutenção de altos subsídios pagos pelo governo à atividade rural é um dos pontos que se incluem dentro da PAC. A crescente preocupação com questões ambientais também é o elemento que compõe a política agrícola comum europeia. Aqui eu me despeço de vocês, deixando a recomendação de que vocês cumpram as atividades de compreensão, ampliando esse tema, né? Fixando esse tema tão importante dos nossos estudos. Anote o conteúdo da aula em seu caderno. Leia a apostila Bernoulli de Geografia no volume 2, capítulo 3, das páginas 15 a 24. Na página 17, aproveite e acesse o QR Code da seção Tá na Mídia. Faça os exercícios de aprendizagem da página 18 e em seu caderno anote dúvidas, apontamentos e opiniões para que a gente possa, em breve, conversar um pouco mais sobre esse assunto. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.